Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Atenção, notícia histórica. Um pacto inédito nos mais de 70 anos do Estado de Israel acaba de se tornar realidade. O parlamento israelense votou, sim, pela formação de um novo governo. Os parlamentares deram um voto de confiança para essa coalizão histórica, que é formada por partidos desde a extrema-direita até a esquerda e inclui pela primeira vez o partido da minoria árabe. Isso encerra... Em menos de 2 anos, entre abril de 2019 e março de 2021, os israelenses foram às urnas 4 vezes, na tentativa de eleger um novo governo. Isso dá a dimensão do quão instável e fragmentado é o cenário político em Israel, mesmo depois do aparente desfecho neste último domingo. Em 13 de junho, o parlamento aprovou, numa votação apertadíssima, com um só voto de diferença, a formação de um novo governo no país, liderado pelo agora primeiro-ministro Naftali Bennett. Joe Biden já se manifestou dando as boas-vindas a Naftali Bennett, que é o novo primeiro-ministro de Israel, diz que está preparado e ansioso para trabalhar com ele, especialmente para ajudar Israel a garantir a segurança na região, não só para israelenses, mas também para palestinos e todos que vivem ali na região. Com isso, Benjamin Netanyahu deixou o governo de Israel depois de 12 anos no cargo de premier. A outra novidade é que a base do governo de Bennett também é muito diferente daquela que o país tinha até a semana passada. Para acabar com o impasse e pôr fim ao governo de Netanyahu, partidos da direita, centro e esquerda se uniram e formam agora a coalizão mais diversa que já houve no país. Em Tel Aviv, milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo para comemorar a decisão do parlamento. O governo do Brasil divulgou uma nota para saudar o novo governo israelense. O Itamaraty desejou sucesso aos novos líderes do país e expressou confiança no fortalecimento das relações bilaterais. Neste episódio, a gente explica como tudo isso vai refletir nas políticas nacionais e internacionais israelenses. E para isso, eu não poderia contar com a ajuda de outra pessoa que não o nosso analista de internacional aqui da CNN, Lorival Santana. Lorival, muito bem-vinda ao Item Mais, um prazer falar com você. Já estava com saudade, hein? Eu também, Carol. O prazer é meu de falar com você e com os nossos ouvintes. Bem, Lori, vamos falar um pouquinho do beabá, né? Da questão de Israel, da eleição por lá. Para a gente começar a conversa, entender o cenário da população, que a gente viu ali comemorando a formação desse novo governo. Essa comemoração é muito mais pela saída de Netanyahu ou é pela entrada dessa nova gestão? É pela saída de Netanyahu, que ficou 12 anos no governo, via de uma grande fadiga, como é natural em qualquer governante que fique 12 anos. E, além disso, o Netanyahu enfrenta processos por corrupção e ele estava no governo muito ocupado em se livrar desses processos, procurando mudar o papel, diminuir a independência do Ministério Público e da Justiça, e com isso afetando já a democracia israelense. Em segundo lugar, como já se foram aí 4 eleições, né, ao longo de 2 anos, o Netanyahu demonstrou que já não consegue mais formar um governo estável, de maioria. Então, essa celebração desses israelenses também diz respeito a isso, a esse desejo de não ter que realizar uma 5ª eleição em pouco mais de 2 anos, né, desde abril de 2019, e ter um governo diferente. Além disso, esse governo acabou sendo uma lição da capacidade de negociação, né, com grupos tão diferentes envolvidos nesse governo, que vai da extrema-direita à extrema-esquerda, e também pela primeira vez com o apoio de deputados árabes israelenses. Isso é uma mensagem de uma certa solidez da democracia israelense. No entanto, é um governo bastante frágil, né? Foram 60 votos a favor e 59 contra,
Pois é, Lori, você trazendo aqui para a gente toda essa diversidade dessa composição da coalizão, que justamente, como você aponta, passa a mensagem de solidez, mas também coloca para a gente a questão da fragilidade. Isso pode ser um obstáculo lá na frente para a governança dessa coalizão? Sim, aquilo que une eles é justamente tirar o Netanyahu de cena e evitar novas eleições. Em coisas muito importantes, eles divergem fundamentalmente, né? Principalmente com relação a todo o contexto da disputa territorial com os palestinos, né? O Naftali Bennett, ele próprio surgiu no cenário político como um líder dos colonos judeus da Cisjordânia. Defende a anexação da chamada Área C, que representa 61% do território da Cisjordânia, que os judeus chamam de Judéia e Samaria, os nomes bíblicos, né? E ele foi ministro da Defesa do governo Netanyahu, foi muito amigo do Netanyahu, inclusive o primeiro filho dele, o filho mais velho, se chama Yoni, em homenagem a um irmão do Netanyahu que morreu na operação de resgate dos reféns de Entebbe, né, em Uganda, nos anos 70. Foi assessor do Netanyahu quando ele estava na oposição, foi ministro de outras pastas também. No entanto, eles romperam exatamente porque o Bennett percebeu aí uma janela de oportunidade. O partido dele, Yamina, que significa a direita, elegeu apenas 7 cadeiras. No entanto, como ele foi o fiel da balança na formação da coalizão da oposição, ele conseguiu então conquistar esse cargo de primeiro-ministro pelos próximos 2 anos, para depois então se revezar com o verdadeiro líder da coalizão, que é o Yair Lapid, que é de centro, moderado, tem 17 cadeiras do partido dele. Mas existe ali o partido à frente, a Lista Árabe Unida, né, que é islâmico e que obviamente é contra a anexação da Cisjordânia. Esse projeto ficou engavetado no ano passado já, graças àqueles acordos de Abraão, né, os Emirados Árabes Unidos, para normalizarem as relações com Israel, exigiu que não houvesse anexação de parte da Cisjordânia. Eles vão se concentrar no que os une, né? Então existem questões econômicas. Israel não aprova um orçamento desde 2018 e isso deu um prejuízo já de 6,5 bilhões de dólares para a economia israelense, segundo cálculos do mercado. Então, aprovaram um orçamento dentro de 3 ou 4 meses e algumas questões da área de educação, da área de transportes, em que eles têm um certo consenso. Então, é isso, é o governo daquilo que é possível. E nesse sentido também, acho que é uma mensagem sobre a democracia nesses tempos de polarização e de conflito que nós vivemos. Lori, então vamos focar no que vem lá na frente, falando de alguns impasses que permeiam Israel. Por exemplo, o impasse Israel-Palestina. O que esperar com essa nova coalizão? Vai continuar paralisado, né, como tem estado nos últimos muitos anos, né? O Netanyahu, ele emergiu como um líder israelense exatamente com uma nova equação. Antes, a equação era trocar terra por paz, né? E o Ariel Sharon foi o último que fez isso. Cude também, de direita, o mesmo partido do Netanyahu, e entregou a faixa de Gaza em 2005 para os palestinos. Mas desde então esse processo ficou paralisado por várias razões. A intransigência do Hamas, que acabou ganhando as eleições palestinas de 2006, mas a comunidade internacional não aceitou que ele assumisse, que o Hamas assumisse, é considerado um grupo terrorista, e a partir daí esse impasse acabou sendo então aproveitado por um líder como o Netanyahu, que propõe uma outra fórmula, que é a segurança em primeiro lugar. E ele passou então a se empenhar em simplesmente conter os palestinos nos territórios, no território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que ficou bloqueada, e a Cisjordânia também parcialmente bloqueada. Simplesmente contê-los militarmente, não negociar com eles, não buscar um acordo final da situação. E isso funcionou até certo ponto, do ponto de vista dos israelenses, né? Na última vez que eu estive lá, em 2017, eu perguntava sobre o processo palestino, israelense, e não
não é um assunto que estava na cabeça mais dos israelenses, né? Eles já estavam mais preocupados com as questões internas, sentiam que isso tinha se estabilizado. Os palestinos, por sua vez, não realizaram mais eleições, a liderança do Fatah, que governa a Cisjordânia, a autoridade palestina, muito desacreditada, né, e não quis agora realizar eleições, que havia prometido agora para maio, usou como pretexto o fato de que os palestinos não poderiam votar em Jerusalém Oriental, o que é um problema, é um fato, Israel não permitiu, mas de outras vezes houve uma negociação e uma fórmula aí para esses eleitores votarem em seções que tecnicamente não seriam consideradas Jerusalém Oriental, aqueles arranjos complexos que existem nessa região. Mas claramente o Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, não quis fazer a eleição porque, segundo as pesquisas, o Hamas venceria. Então é um impasse realmente que se retroalimenta. De um lado, uma certa intransigência israelense, de outro lado, uma intransigência do Hamas e, de outro lado, uma certa zona de conforto do Fatah, da Autoridade Palestina, e quem sofre, obviamente, é a população palestina. Lori, vamos olhar para o nosso terreno, olhar para o Brasil, quais são os impactos dessa mudança. A gente lembra em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, Netanyahu esteve presente na cerimônia. Havia um alinhamento muito grande entre Netanyahu e o presidente Jair Bolsonaro. Assim como vimos, por exemplo, em termos de política internacional, política externa, um alinhamento de Bolsonaro, por exemplo, com o presidente Donald Trump, que agora é ex-presidente dos Estados Unidos. Tem o mesmo peso, Lori, essa mudança em Israel com relação à mudança nos Estados Unidos? A gente pode traçar um comparativo com relação a isso? E, claro, como é que fica a posição do Brasil agora diante de Israel, já que temos uma nova coalizão ali, uma nova gestão no comando do país? Eu vou responder lendo o tweet do presidente Bolsonaro sobre esse novo governo. Ele diz assim, abre aspas, agradeço a Netanyahu, meu grande amigo, pelo ótimo trabalho que pudemos desenvolver juntos no fortalecimento da parceria entre os nossos países e na promoção do bem-estar dos nossos povos. Até aí é um tweet normal, um elogio ao governante que está saindo, né? Diz, tenho certeza que a sorte e o seu imenso talento não lhe faltarão nesta nova etapa, ok. Aí vem, também dou as boas-vindas ao novo governo israelense, desejo sucesso ao premier Naftali Bennett e ao ministro das Relações Exteriores Yair Lapid, parabenizando-os pelo êxito nas eleições na formação do governo. Essa frase é perfeita. Mas aí vem uma última frase preocupante, Carol. Estejam certos de que o Brasil não faltará a Israel e aos judeus. Judeus é uma caracterização, né, que tem dois aspectos, étnico, né, os judeus são aquelas pessoas que falam a língua hebraica, e o aspecto religioso, os judeus são também aqueles que têm a religião judaica. E um governante de um país não deve tomar parte, declarar apoio a um grupo religioso e étnico de um outro país, quando há outros grupos, principalmente, ali naquele mesmo país e ao redor. Então, 21% da população israelense é árabe, dos cidadãos israelenses são árabes, é 1.900.000 pessoas. Além disso, Israel tem um conflito territorial com a Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, que somam 4.400.000 pessoas, que são árabes, palestinos, a maior parte muçulmana, e também uma parte cristã. Então, quando o presidente Bolsonaro entra nesse aspecto étnico, religioso, ele está se intrometendo numa questão interna de Israel e ele faz isso, nós sabemos por quê. Porque há uma ligação entre os evangélicos, a base eleitoral evangélica do Bolsonaro, e o judaísmo, porque de acordo com uma profecia do Apocalipse, quando Jesus voltar, haverá o juízo final e os judeus se converterão ao cristianismo. Então essa é a crença dos evangélicos, é por isso que existe essa ligação entre os evangélicos e os judeus. Então você vê que aqui a política externa, mais uma vez, né, está se subordinando a interesses eleitorais internos do Brasil. Isso é ruim para as relações entre Brasil e Israel e também entre Brasil e os países árabes. Então, Lori, a gente pode dizer que é difícil
vislumbrar um alinhamento com esse novo governo israelense? É possível que o Bolsonaro busque isso, porque ele tem esse interesse por razões de política interna da base dele, dos seguidores dele aqui no Brasil. Certamente isso não está entre as prioridades do Naftali Bennett, né? Ele está preocupado com os Estados Unidos, com a Europa, com os países árabes, com os quais Israel acaba de normalizar suas relações com alguns desses países, né? E quanto a essa cooperação entre Israel e Brasil, não teve nenhum resultado, na verdade. Aquilo que teve mais destaque foi um spray anti-Covid que não chegou a ser aprovado ainda, né? E não há nada de muito importante para Israel e nem para o Brasil nessa cooperação atual. Pode ser que no futuro haja, mas não é algo que não é uma prioridade do novo governo israelense, Carol. Lorival Santana, nosso analista de internacional aqui da CNN. E agora que eu me toquei, Lorival, tava te chamando de Lori a conversa inteira, a intimidade aqui no Item Mais, viu? Mais uma vez, obrigada. Bom, eu te chamei de Carol, então estamos kits. Estamos em casa. Obrigada, Lori, mais uma vez. Um abraço para todos aí. Na segunda parte desse episódio, eu falo com Samuel Feldberg. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e especialista em Oriente Médio. Precisamos muito entender, Samuel, o que está acontecendo em Israel, por isso seja muito bem-vindo aqui ao Item Mais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, Samuel, há pouco a gente falava sobre os 12 anos de poder de Netanyahu. O que explica essa queda dele? Por que essa saída dele nesse momento? Há uma explicação para isso? O que pesou nessa definição? Primeiro, eu acho que é importante entender que muita gente está falando do fim da era Netanyahu, mas no discurso de despedida dele no parlamento israelense, ele disse que voltaria em breve. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, porque ele é um político astuto e certamente vai fazer de tudo para voltar. A queda dele está relacionada a um processo eleitoral peculiar em Israel. Israel é uma democracia parlamentar, onde os partidos são votados nas eleições e o líder do partido que recebe o maior número de votos normalmente tem a maior chance de tentar formar um governo de coalizão, porque os partidos nunca conseguem a maioria dos votos, e isso foi o que aconteceu nas últimas 4 eleições em 2 anos, em que partidos tentaram formar novos governos, não foram bem sucedidos, e uma das motivações nesses processos eleitorais tem sido retirar Netanyahu do poder, ou seja, a oposição a Netanyahu tentou durante todo esse tempo retirá-lo do poder, e isso só foi possível na semana passada, quando um grupo de partidos muito diferentes entre si, mas que tinham em comum a intenção de encerrar o período de governo de Netanyahu, conseguiram formar uma coalizão muito frágil, com uma diferença de 1 voto, e essa semana foi votado um novo governo. Logo no início aqui da nossa conversa, Samuel, você destacou essa fala do Netanyahu, em que ele dizia que em breve estaria de volta ao poder. O que poderia favorecer essa volta dele? É justamente a fragilidade que você aponta na formação dessa coalizão? Exatamente. A expectativa de Netanyahu, dos seus seguidores, dos seus apoiadores, é de que essa coalizão que foi formada seja uma coalizão muito frágil, justamente por ter como elemento comum entre esses partidos somente a intenção de retirar Netanyahu do poder. Então nós temos aí partidos de direita, um deles inclusive um dissidente do partido do Netanyahu, que saiu e formou um novo partido. Temos o partido que é o atual primeiro-ministro, que são os nacionalistas religiosos, que são a favor da anexação de áreas na Cisjordânia. Depois temos o partido de centro, que foi o segundo partido mais votado na eleição. O Yair Lapid é o líder desse partido que arquitetou essa coalizão. E depois temos partidos de esquerda e, inclusive, um partido que representa uma parte da minoria árabe em Israel. Portanto, interesses muito diferentes, muito difusos, e é importante, eu acho também, para quem nos ouve entender, que pela primeira vez em muitos anos, os judeus ortodoxos não fazem parte do governo. Eles têm 16 cadeiras em um parlamento de 120, portanto, é uma força considerável, e eles estão fora dessa coalizão.
E nessa coalizão, a gente vai acompanhar um revezamento ali. Naftali Bennett assumindo o cargo de primeiro-ministro e depois de 2 anos quem assume é Yair Lapid. Como é que vai funcionar essa questão? Pra gente aqui no Brasil é algo um tanto quanto complexo, não, Samuel? Sem dúvida. Nós estamos acostumados a um regime presidencialista. Vemos o resultado de uma eleição, muitas vezes em segundo turno, e a partir daí, a não ser que haja um processo de impeachment, o presidente governa pelo prazo pelo qual ele foi eleito. Em Israel, o processo é diferente. Como eu mencionei, um partido recebe a incumbência de formar o governo. Quando ele consegue formar o governo, ele está sujeito aos votos no parlamento. Em qualquer momento durante o governo, o parlamento pode decidir que esse governo não é mais válido e, portanto, são convocadas novas eleições. Nesse caso, assim como no último governo de Netanyahu, que se encerrou agora, o que os partidos fizeram foi um acordo para que o líder de um partido governasse como primeiro-ministro durante 2 anos e o partido que fez a coalizão para formar o governo tinha o seu líder como ministro da Defesa. Agora, nós temos uma nova coalizão em que o Naftali Bennett, que é o líder de um partido que só obteve 7 cadeiras no parlamento de 120, vai começar a governar como primeiro-ministro, enquanto que Yair Lapid, que é o líder do segundo maior partido em Israel, que obteve 17 cadeiras, ele cedeu a liderança para Naftali Bennett para conseguir formar esse governo de coalizão. Então, dentro de 2 anos e 3 meses, Yair Lapid, que hoje é o ministro de Relações Exteriores, vai substituir Naftali Bennett como primeiro-ministro em Israel. Então vamos trabalhar nossas expectativas aqui, Samuel. Primeiro falar de Yair Lapid como chanceler. O que a gente pode esperar com relação ao nome dele nesse cargo, nesses primeiros 2 anos de governo? Ele é um político pragmático, muito popular em Israel. Anteriormente foi um astro da comunicação em Israel. E ele vai provavelmente manter muitos dos elementos da política externa israelense, a relação muito próxima com os Estados Unidos, uma aproximação com os países europeus, e Israel está se beneficiando de um período de muita popularidade, onde foram firmados os acordos de Abraão, se abriu o leque de relação com países árabes e países muçulmanos, e isso certamente vai ter continuidade com Yair Lapid como chanceler do país. E depois ele assume o cargo de primeiro-ministro. O que a gente pode esperar também, aqui traçando nossas expectativas, Samuel? Porque teremos primeiro o Bennett, depois Lapid. Serão 2 governos muito diferentes? Olha, eu acho que é mais importante entender a estrutura dessa coalizão do que quem é o primeiro-ministro. No caso do Netanyahu, o primeiro-ministro era muito carismático, era uma posição muito personalizada nele. No caso desse novo governo, eu acho que vai haver muito menos um enfoque na pessoa do primeiro-ministro e mais nas políticas que os partidos vão ter que aprovar. Como eu mencionei antes, nós temos uma diversidade muito grande. Isso tende a deixar as questões mais espinhosas de lado, porque aquilo que os partidos muito à direita ou, eventualmente, o partido na extrema esquerda queiram promover como suas políticas, provavelmente vai ser muito difícil de aprovar com uma maioria significativa no parlamento. Portanto, eu acho que nós vamos ver um governo nos moldes do que está acontecendo nos Estados Unidos com o governo Biden, que decidiu cuidar das questões internas, das urgências da população. Em Israel deve acontecer aproximadamente o mesmo. Israel tem, apesar de estar num período de muita prosperidade, a pandemia teve o seu efeito, tem ainda 400 mil desempregados numa população de 9 milhões, o índice de desemprego alguma coisa em torno de 7%, a educação e a saúde têm problemas sérios para serem resolvidos. Eu acho que esse governo vai se focar, pelo menos na primeira etapa, numa solução dos problemas que atenda a maior parte da população e não aos interesses específicos daqueles partidos que estão nos extremos do espectro
espectro político. Você citou rapidamente aí, Samuel, Estados Unidos, que são o principal aliado do mundo de Israel. Agora, com esse novo governo, algo muda na relação? Até então falávamos de Netanyahu com Trump, depois veio Biden com Netanyahu, e agora, o que esperar? Eu acho que vai haver uma calmaria nessa relação, nós vamos voltar a um enfoque bipartidário americano de democratas e republicanos apoiando Israel como um aliado estratégico e, como você mencionou, desaparece essa faceta pessoal da relação de identidade entre Netanyahu e Trump e algum tipo de antagonismo entre Biden e Netanyahu e vai haver uma normalização, um retorno à normalização das relações que tem como principal elemento os interesses estratégicos dos dois países e não questões pessoais entre os líderes. Samuel Feldberg, ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, especialista em Oriente Médio, tirando aqui nossas dúvidas e traçando nossas expectativas. Muito obrigada, Samuel, pela conversa. Sempre um prazer participar do programa de vocês. Até uma próxima. Até. Com esse episódio, a gente espera que o cenário em Israel tenha ficado muito mais claro para você. Até uma próxima aqui no Item Mais. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.